Olá a todos. Hoje, dia 25 de dezembro de 2021, agora são 18 horas e 36 minutos. Eu dou início, à gravação desse áudio que já foi falado, inclusive, para um grupo de pessoas, Mas eu fiquei de procurar, as informações corretas, voltando assim no tempo, onde eu consegui testemunhar, todo fato ocorrido, mas eu prefiro manter a maneira da qual minha avó narrou para mim faz 3 semanas. Já vai entrar para a 4ª semana que a minha avó me contou esse fato e eu vou contar para vocês o porquê dela ter me contado esse fato e algo que me surpreendeu muito. Eu quero dizer aqui e reforçar que em nenhum momento da minha vida, na presença desses homens e mulheres do espaço, eu sequer fiquei sabendo desse fato, que foi descoberto por mim, através da minha avó, esse mês, que foi o mês de dezembro. Então vou contar para vocês, passo a passo, tudo. Eu havia dito para vocês que eu estava indo, a Juiz de Fora, e de fato fui. Chegando lá, eu tive o privilégio, de ser recebido por Agnachete, que já fazia algum tempo, que não descia por lá. E foi a própria Agnachete que me mandou nessa linha temporal do passado, em carne, osso e sangue, para poder testemunhar todos esses eventos que aconteceu há 140 anos atrás. Evento esse, como eu tinha dito para vocês, que deu início no dia 8 de novembro de 1882, quando os meus tataravós chegavam, ao Brasil de forma clandestina, escondidos em um navio. Anos mais tarde, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, mas os meus tataravós, eles vieram para cá foragidos, de um fato que nessa época não ficou muito claro, porque nem nessa linha temporal eu ouvi nem a minha tataravó, nem o meu tataravô mencionar o porquê deles terem vindos, para o Brasil, onde eles desceram ali no Espírito Santo e caminharam, até onde hoje é conhecido como Caeté, na região rural de Lajinha, Minas Gerais. E também não me interessa saber o porquê que fez eles virem, de forma clandestina, escondidos em um navio, vindos, da Itália. Tá bom? Como eu gosto de ser detalhista, inclusive eu até pensei muito, se deveria ou não gravar o áudio de hoje, mas enfim, é melhor agora do que em um outro momento que talvez
eu não tenha tanto tempo assim. Aconteceu há 3 semanas atrás, onde a minha avó, que também tem casa em Curvelo, Minas Gerais, ela foi na casa dela, saindo de Curvelo, para a casa dela em Capim Branco. Quando a minha avó chegou na casa dela em Capim Branco, ela olhou, né, as coisas dela como de costume, torrou o café dela. A minha avó, ela tem 96 anos de idade, só 96. Está totalmente lúcida, enxerga muito bem, porém caminha um pouco com dificuldade, né? Mas isso é por causa da velhice. Não é por causa de nenhum tipo de doença que ela possa ter nos ossos, né? Então a locomoção dela é muito devagar, mas ela chega onde ela quer. E minha avó, ela é muito brava, brava e sistemática, e ignorante também. Então eu tenho por onde puxar, né? A minha avó relatou, com as palavras dela, né? O que eu vou dizer aqui para vocês. Depois eu posso complementar aquilo que a minha tataravó e a minha bisavó e a minha avó não conseguiram explicar na forma que verdadeiramente é, para deixar aqui bem claro também para vocês. Esse texto aí que eu estou passando para vocês é o texto da civilização respectiva da minha tataravó, da minha bisavó e da minha avó. Tanto a minha tataravó, como a minha bisavó, como meu bisavô, meu tataravô também, né? Como a minha bisavó e como também o meu avô, eles 6 pertencem à mesma civilização respectiva. Os meus tataravós e os meus bisavós e o meu avô, que já não se encontra mais nesse plano à base de carbono, já estão morando nessa galáxia, nesse sistema solar e nesse planeta. Eles foram para Nírio, como qualquer um, porém, em um curto espaço de tempo, aquele que se apresentou primeiro para minha tataravó, eu vou contar para vocês passo a passo disso, em um curto espaço de tempo, buscou tanto a minha tataravó e anos mais tarde, quando o meu tataravô faleceu e foi para Nírio também, buscaram eles e até o presente, o meu avô, que faleceu há 18 anos atrás, e que também, quando foi para Nírio, foi buscado em um curto período de tempo. Para você que é curioso, eu vou dar um exemplo, tá? Seria como se 30 dias após a ida deles para Nírio, eles estivessem sendo levados, né, convidados a morar nesse planeta. Então, tanto a minha tataravó e o meu tataravô e os meus bisavós e o meu avô, e em seguida a minha avó, quando ela partir daqui, morando neste planeta, nessa galáxia e sistema solar narrados aí no texto, receberão o corpo desta civilização respectiva. Como eu já expliquei várias vezes e não vou explicar aqui novamente. Então, vamos lá por partes, né? A minha avó, ela tem casa no Santa Mônica, ela tem casa em Capim Branco e ela tem casa
em Curvelo. A minha avó, ela adora muito calor. Apesar de ser uma mulher de pele branca, ela gosta muito do calor. Então ela comprou essa casa em Curvelo. E a minha mãe fica de companhia com ela. E, consequentemente, a minha mãe não estando no sítio, ela pede para que eu fique no sítio com os caseiros dela. Porque ela sabe que lá é um lugar bom para que esses homens e mulheres do espaço venham ao meu encontro. Mas, independente disso, eles não têm lugar e nem hora. Quando eles querem vir, eles vêm. Correto? Quero deixar isso bem claro também. E quando eu reforço em dizer que quero deixar claro, é porque esse é o último áudio de 2021. Então ele vai ser uma retrospectiva subliminar daquilo que eu já falei até os dias de hoje. Então essa minha avó, ela saiu da casa dela de Curvelo e foi olhar como estão as coisas na casa dela em Capim Branco. E segundo o que ela me disse, quando chegou em Capim Branco, ela sentiu aquela vontade de tomar um café da roça. Eu estive pouco tempo agora na cidade de Ibatiba, Espírito Santo, onde eu adquiri algumas terras que até mostrei para vocês. E estou agora tomando conta, sendo empreendedor na plantação de café, como também mostrei para vocês desde o dia das negociações lá daquela fazenda, que só vai servir para nós para o plantio e cultivo de café, para que anos à frente esse produto seja a moeda de troca no lugar da moeda real que hoje existe no mundo, Então eu trouxe, café da roça cru de presente para minha avó, que é uma das primeiras semi-safras, que saiu. A minha avó ficou muito feliz. Ela acendeu lá o fogão de lenha dela, que ela gosta muito, e colocou lá o torrador para poder torrar os grãos de café. Uma vez torrado, a minha avó, ela desejou, ir no quintal da casa dela. É um lote que fica situado em 500 metros quadrados. E ela saiu da varanda, isso eu estou contando com as palavras dela, e ela foi até o pomar, verificar se o filho dela, o meu tio, que mora nessa casa tomando conta para ela, estava fazendo a sua função, que é rastelar o chão, aguar corretamente a horta e podar, os pés de laranja, mexerica, jabuticaba, pé de manga e abacateiro que tem lá. Então minha avó, ela é muito sistemática. Quando ela combina, algo com alguém, ela quer a ferro e fogo, fazer cumprir aquilo ali da parte da pessoa, porque da parte dela, ela cumpre muito bem. Ela me reportou que quando foi lá no quintal para esfriar um pouco o corpo, que ela ficou no fogão de lenha ali torrando café, então o corpo dela ficou muito quente, e para esfriar o corpo ela optou ficar lá no meio das plantas. Ela me disse que quando ela desceu uma rampinha que tem lá, de cimento, e colocou os pés na terra e olhou para debaixo de uma árvore, de jabuticaba que tem lá, que é muito grande, ela viu alguns alienígenas que ela disse para mim, com as palavras dela, que esses homens eram crianças e que tinham, a cabeça do tamanho de uma melancia e com olhos arregalados, negros, olhava para ela, mas não expressava nenhum tipo de sorriso, nem nada do tipo. Ela disse para mim que na mesma hora lembrou de mim
porque ela sabe que eu sou uma pessoa que vive, né, diuturnamente com esses homens e mulheres do espaço. Mas eu quero aqui abrir um parêntese que há 14 anos que eu estou, né, na presença desses homens e mulheres do espaço, nunca a minha avó me perguntou nada a respeito deles. Nunca. Nunca ela virou para mim e falou comigo assim: meu filho, o que aconteceu com a tua mãe quando a tua mãe viu aquela mulher que tem você como filho dela, que no caso a Gnachete? Nunca ela me perguntou nada. Nunca. Nunca ela quis ver nada, nunca me perguntou nada, nunca quis saber de nada. Então, quando ela viu esses seres, né, esses homens lá do espaço, que ela descreveu como crianças com cabeça de melancia, né, e olhos negros, ela sentiu um pouco de medo, porque ela está com 96 anos de idade, mas ao mesmo tempo ela entendeu que se eles estavam ali é para que acontecesse alguma coisa. E daqui para frente eu não vou dizer para vocês que algum desses homens lá chegou até a ela e pediu para que ela me contasse isso que em seguida vocês irão saber. Correto? Ela me deixou assim no vácuo acerca dessa resposta, porque ela não quis mais tocar no assunto, depois que ela me contou o que eu irei compartilhar com vocês. E ela é uma pessoa muito tranquila, né? E eu percebi assim nos olhos dela, né? Os olhos dela já está perdendo o brilho por causa da velhice, mas eu entendi, eu consegui compreender que ela não estava mais com medo, mas estava pensativa. Então, quando ela viu esses homens e mulheres do espaço, ela lembrou daquilo que a mãe dela havia contado para ela. Porque a avó dela, que é mãe da mãe dela, né, disse que chegaria o dia em que ela teria um neto, e esse neto seria uma pessoa escolhida, porque já tinha sido escolhido, e ele confirmaria, né, através desse relato, o fato que aconteceu. Então, quando a minha avó viu esses homens do espaço, ela lembrou daquilo que a mãe dela contava para ela. E por incrível que pareça, nesse dia, eu estava indo na casa da minha avó para visitar ela, porque Capim Branco fica mais perto que Curvelo. E quando eu cheguei lá, ela me abraçou, conversou comigo. Até então eu não estava sabendo de nada, né? Só estava lá o filho dela, o meu tio, né? E ela pediu que eu torrasse para ela um pouco de café. Café esse que ela tinha acabado de torrar. Eu fui moer, desculpa, não é torrar, fui moer o café que ela tinha torrado. O café estava até morno. Eu peguei os grãos, coloquei lá no moedor, né, que é manual, moí a quantidade que ela queria e ali a gente batendo papo. E em nenhum momento sequer passou pela minha cabeça que horas atrás ela tinha visto, né, esses homens e mulheres do espaço ali no quintal da casa dela, porque isso não tinha acontecido nunca, nunca que ela tenha se lembrado e visto, né? Então para ela foi a primeira vez. Essa é a verdade. Moí o café para ela, fizemos o café, tomamos. Ela me deu um pedaço do queijo lá que ela tinha trazido, né, de Curvelo. E ela falou comigo assim: meu filho, a avó precisa te contar uma coisa que eu nunca contei para nenhum dos seus tios. E isso está guardado comigo. Você sabe que eu sou uma mulher de 96 anos de idade. A qualquer momento eu estou indo embora daqui.
E hoje aconteceu um fato, e esse fato me fez lembrar daquilo que a minha mãe me contou e pediu que eu guardasse o segredo e só falasse com quem era para falar, que no caso é você, meu filho. Na mesma hora ela mandou eu chamar o filho dela, né, meu tio, e ela ordenou que o meu tio saísse de casa para que ela tivesse essa conversa comigo e ainda pediu ainda para eu trancar o portão. O meu tio, né, como respeita ela demais, os filhos dela respeitam muito ela, saiu para a rua, eu tranquei o portão, entreguei a chave na mão dela, ele sentado ali na mesa de café, ela me contou aquilo que a mãe dela tinha contado, porque ouviu da mãe dela, né? No caso, a minha tataravó. Os meus tataravós, eles chegaram ali, onde hoje é conhecido como Caeté, região rural, né, de Lajinha, próximo à Pedra Torta, no dia 8 de novembro de 1882. Eles vieram da Itália, o meu tataravô tinha 19 anos, a minha tataravó 17 anos. Correto? E naquela época, pessoal, quem demarcava a sua terra e não aparecia o dono, podia ser dono daquele espaço que marcou. Correto? Então não tinha muito controle. Você precisava de sorte. Você chegava num lugar e você dizia que aquela terra ali era sua. Só que se um fazendeiro soubesse, ou se um fazendeiro da região questionasse aquele espaço que ele não tinha pego para ele, mas quisesse pegar naquele momento, ele matava você, toda a sua família e tomava conta ali das suas posses, correto? Então, naquela época e anterior a essa época, e até nos dias atuais, em lugares mais afastados, né, como a região lá de Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Pará, né, Amazonas, ainda acontece isso. Tem muitos fazendeiros que derrubam a cerca do seu vizinho e colocam a sua cerca para dentro. Aconteceu um fato há muito tempo atrás na região ali de Água Boa, né, Capelinha, Minas Gerais, onde existia duas famílias, né? A família dos Leites e a família Jardim. E esses Leites, na época lá, eram os maiores fazendeiros, tem até reportagem deles no Fantástico, né, da época. E eles, quando queriam tomar posse de uma fazenda, eles tomavam à força. Primeiro eles chegavam querendo comprar, né? Se você não vendesse, eles te matavam e te tiravam. E se fosse uma pessoa que tivesse um pedaço de terra menor, eles derrubavam a cerca dessa pessoa e colocavam a cerca dele para dentro. De modo que quando você assustava, você estava morando num lote, né? Então, de pouco a pouco, eles expulsavam as pessoas mais simples e que não tinham tanta resistência bélica assim para poder se defender, né? Porque eles tinham jagunços, né? Pistoleiros, aquelas coisas todas. Então, naquela época anterior a isso, era bem pior do que a época atual e a época, né? Da década ali de 80, 90 e até ano 2000, né? Então, quando os meus tataravós chegaram ali, eles gostaram do lugar por causa da pedra. Lá tem uma pedra chamada Pedra Torta, correto? Você pode pesquisar aí no YouTube, colocar Pedra Torta Lajinha, que vai aparecer essa pedra aí. E eles demarcaram ali toda aquela região da pedra para eles, porque da posição de onde eles vieram, ali de onde hoje é o Espírito Santo, né?
estado do Espírito Santo, eles não tinham visão daquilo que estava mais adiante. Então, de onde eles vieram, não tinha casa, não tinha fazenda, não tinha nada. Eles não tinham visualizado nada. Então, quando eles se instalaram ali, eles não sabiam que aquela propriedade ali pertencia a um fazendeiro. Mas, na verdade, não pertencia a coisa nenhuma, tá? Quando o fazendeiro lá da região, da década de 1800, né, do ano, década não, né, do ano de 1882, soube, né, que alguém tinha construído uma casinha próximo ali às terras dele, ele foi até o local para implicar e expulsar esses dois casais, né, que são os meus tataravós. Então, o que minha avó me contou e o que eu vi retornando ao tempo enviado por Agnachete, né? Eu vi o momento que os dois chegaram, eu vi o momento em que o meu tataravô pegava varas de bambu e envergava de um lado para o outro e fincava na terra e colocava folhas por cima para que eles passassem a noite, porque a noite era muito fria e eu ali estava testemunhando tudo isso. E minha avó disse que, passado pouco tempo, né, o meu tataravô, desculpa, ele começou a cortar outras varas, né, usando pedra mesmo, lasca de pedra como ferramenta, e construiu uma casinha, né, um casebre de 2 cômodos e um fogão de lenha. Eu até vi como era a casa, e a casa era estilo italiano mesmo, até a caída do telhado, né? Então, como ali estava fazendo muito frio, eles achavam que ali, em uma certa época do ano, também poderia nevar. Então, por isso que ele fez o telhado bem inclinado para poder não acumular neve em cima do telhado. Logo que ele ergueu, né, essa casinha, esse fazendeiro, ele veio para saber quem e quantas pessoas, né, estavam ali. E esse fazendeiro, não entendendo, né, o italiano, houve ali a dificuldade, porque esse fazendeiro ele puxava mais para o lado português de Portugal, e os meus tataravós, o meu tataravô com 19 anos, minha tataravó com 17, falando ali o italiano da nata, né, eles não se compreendiam, correto? E isso fez com que houvesse uma oportunidade desse fazendeiro de poder ter em mente a facilidade, né, para poder matá-los e expulsá-los dali e reivindicar aquela terra que não era dele. Porque quando eu regressei no tempo, eu vi que a parte que eles pegaram não pertencia a esse fazendeiro, mas como não existia aquela regra de tamanho, né, e dimensão, até onde a sua vista alcançasse, você podia dizer que era seu, mas você tinha que ter recursos para poder sustentar que aquilo era seu e enfrentar ferro e fogo, né, qualquer invasor. Então, com essa dificuldade ali entre os dialetos, né, do italiano e do português de Portugal, esse fazendeiro ele assinalou, né, que era para que os meus tataravós saíssem dali e que voltaria depois. Eu até vi no momento que ele gesticulava muito e orientava que eles fossem embora dali. Esse fazendeiro voltou, né, para a propriedade dele, que foi aí 3 horas de cavalgada do ponto que ele estava, e ele e mais 2 jagunços, né? E para vocês verem a distância que era onde os meus tataravós levantaram, né, o primeiro assentamento deles, até a sede desse fazendeiro, deu 3 horas de cavalgada. Então você vê que é um espaço de terra muito grande. E não tinha, né, o porquê dele ali implicar, né, com os meus tataravós. Passou-se alguns meses, né,
A minha avó, a minha tataravó, desculpa, ela ficou grávida, mas não sabia que estava grávida. Eu só vi isso porque eu voltei na linha temporal. Nem a minha própria avó, que estava me narrando a história, ela sabia que a minha tataravó estava grávida do seu primeiro filho. E a minha tataravó teve 20 filhos. E a minha bisavó teve 16, que é a filha dela. E a minha avó teve 14, tá bom? Então a minha tataravó, de 17 anos, né, ia ter o primeiro filho dela em terras brasileiras, né? E ali o meu tataravô confeccionou junto com ela vasilhames, né, de barro e deixou curar no braseiro para poder preparar algum alimento. Então, o meu tataravô ele caçava, né, jacu, paca, tatu e matava e cozinhava para que eles fossem sobrevivendo. E à medida que o meu tataravô caminhava pasto e mata adentro, né, que a gente chama de mata fechada ou capoeira, ele encontrava, né, talos do que hoje nós conhecemos como mandioca, tá? Então eles comiam bastante raiz cozida, bastante raiz. A minha avó deu a referência como mandioca, mas não é a mandioca propriamente dita, mas é uma raiz que parece a mandioca, né? Porque mandioca é uma raiz, né? E ali eles iam sobrevivendo. Eles não tinham galinha, eles não tinham porco, não tinham cavalo, não tinham nada disso. Vivia só da caça e pesca mesmo. E o medo, né, de poder estar invadindo as terras, como não ficou bem compreendido o diálogo entre os dois, ele acreditou que aquele fazendeiro foi ali para cumprimentá-los, né? Então teve ali essa confusão na cabeça do meu tataravô e da minha tataravó. Passado pouco tempo, esse fazendeiro, passado 4 meses na verdade, esse fazendeiro voltou, só que dessa vez ele foi sozinho e tentou novamente conversar, correto? E ali, com muita dificuldade, ele disse que era para os meus tataravós saírem daquela terra ali, porque aquela terra era dele. E que se o prazo que ele tinha estabelecido não fosse cumprido, eles iriam matar. E na linha do espaço-tempo eu vi o momento que ele passou a mão no pescoço, né, assinalando que esse é um gesto universal, como você quer dizer, né? Eu vou te matar, eu vou te degolar, né? Você olhar para a pessoa e passar a mão no pescoço, esse gesto universal está dizendo que você vai matar aquela pessoa, né? Ou atentar contra ela. E ali a minha tataravó ficou muito preocupada, ela não sabia que estava grávida, mas já sentia, né, os sintomas, né, da gravidez. Eles não tinham arma, a não ser lascas de pedra, né, para poder abrir, né, a caça. O meu tataravô, ele fazia armadilhas com cipó para pegar, né, a perna do bichinho, para depois ir matar o bicho, né, para eles comerem. E pescar, ele pescava com a roupa do corpo, né? Ele tirava e fazia uma rede da camisa e puxava no canto do riacho e vinha bagre, cascudo, tilápia, né, lambari. E assim que ele sobrevivia, né? Usava a própria camisa e amarrava a manga e o colarinho para fazer da camisa, né, aquele bolsão para poder pescar. Era assim que ele pescava. Porque foi assim que eu vi, voltando ao passado, né? Dádiva essa que me foi concedida por Agnachete. Pronto. Foi a segunda vez que esse fazendeiro, né, esteve lá. Foi embora. Logo que ele foi embora, a minha tataravó, ela regressou, né, para dentro de casa e continuou cozinhando, né, as raízes, né, que a gente pode chamar de mandioca, mas não é mandioca.
Foi quando ela olhou para o lado direito dela e ela viu, né, aquela nave espacial discoide pousada com o fundo dela no chão. Ela achou aquilo muito engraçado, porque ela não sabia e pouco se conhecia do metal, do ferro ou de algo do tipo, né? Lembrando que a inauguração do Titanic foi em 1912. Ela, assustada com aquilo, não sabia explicar o que era, não foi perto para olhar, mas segundo o que ela contou para minha bisavó e a minha bisavó contou para minha avó, o objeto discoide, que ela não tinha conhecimento do que era, brilhava tanto, mas tanto, que a luz dentro de casa era de um jeito diferente. Olha que estava de dia, mas clareou os dois cômodos, né, da casa de um jeito que para ela, né, na linguagem da minha tataravó, foi muito majestoso. E ela achou aquilo muito engraçado, mas, né, ela não se atreveu a chegar perto. Só que o meu tataravô, ele estava dentro de casa, deitado, e aquele clarão que deu fez com que ele fosse, né, até o primeiro cômodo, né, que era a cozinha, e os dois ficaram olhando, né, para aquele objeto discoide muito grande. Como eu fui levado no passado, eu vi e também vi, né, todo o fato que aconteceu, e eu me emocionei bastante, porque ter esse privilégio de voltar no tempo para poder testemunhar essas coisas que antes eu não sabia, né? Porque uma vez eu disse para vocês lá no meu canal no YouTube mesmo, que quando eu perguntava o porquê, né, tanto a Agnachete como os demais, o porquê de eu ter sido escolhido, né, de eu ter sido salvo do câncer, né, da morte, ela sempre dizia que um dia eu saberia. Eu nunca me atentei para isso, nunca procurei saber, nunca quis saber assim se existia um mistério atrás disso, mas eu fiquei sabendo que o meu caminho, né, para o meu nascimento ele foi preparado, né? Então, para mim é uma dádiva muito grande. E ali a minha tataravó resolveu, né, ignorar aquele objeto e continuou experimentando, né, a raiz para ver se ela estava bem cozida, né, e por aí vai. Quando ela olha mais o meu tataravô para o lado direito de onde estava o objeto, mais para dentro, né, onde eu vi alguns vasos ali de barro onde ele armazenava água, eles, assim como eu que testemunhei, voltando no passado, eu vi eles, né, olhando assustado para um ser magro, esbelto, 1,10 m de altura, cabelo branco, bem branco mesmo e curto, olhos azuis, pele bem branca e um traje, né, espacial que parece muito com esses macacãos leg que essas mulheres usam em academia, mas porém trajado em um homem, né, de cor marrom. E na mão dele, ele segurando, né, um dispositivo inteiriço, que do qual minha tataravó, passando para minha bisavó e que passou para minha avó, que ela enxergava aquilo como uma antena de rádio. Aqueles rádios antigos que você tinha que subir a antena, né? Tinha 4 seções da antena, né? Você mexia ela na vertical e puxava ela para cima, né? Aquelas antenas antigas, né? Foi assim que a minha bisavó definiu para minha avó aquilo que a mãe dela tinha contado. Porque anos mais tarde, né?
a minha tataravó já próximo à sua morte, eles tiveram acesso ao rádio, né? E essa antena fez com que ela remetesse àquela época. Então, quando esse homem do espaço olhou para minha tataravó, que estava ali para completar, né, 18 anos de idade e grávida, ela perguntou de onde ele tinha saído e se ele, né, era o filho do fazendeiro, porque o fazendeiro, momentos antes, tinha ido ali naquele dia, né? E ali, aquele ser do espaço conversou na linguagem nativa deles, né, o italiano, com a minha tataravó e com o meu tataravô, e eles ficaram assim surpreendidos com a maneira que ele conversava o italiano. E a minha tataravó disse para minha bisavó, né, que nunca viu uma linguagem tão bem falada e que desde o momento que eles saíram da Itália, eles não tinham conversado em italiano com ninguém, certo? Então, ali foi o primeiro contato dela com alguém de carne e osso que falava a mesma língua que ela, né? E agora eu vou falar com as palavras, né, que a minha avó me contou, que a bisavó dela contava para a mãe dela, que quando perguntou para ele de onde ele era, de qual região da Itália, né, que ele era, ele disse que falava todas as línguas do mundo e que ele não pertencia a nenhum reino da terra e que ele era do céu, ele vinha do céu, que ele pertencia a um grupo de pessoas que do céu vem à terra com frequência. E isso impactou demais a minha tataravó, porque soou para ela, né, como um poema. E ele tinha dito ainda que ela e o meu tataravô não precisavam se preocupar, porque ele sabia que aquele homem, né, ia voltar, mas antes dele chegar próximo à minha tataravó, ele daria um presente para ela, para que ela desse, né, para esse fazendeiro. Que no caso é esse dispositivo que a minha tataravó e a minha bisavó definiu como uma antena de rádio. A minha tataravó não viu, porque senão daqui a pouco tem gente me perguntando, né? Ela não viu ele entrando na nave. Ela só viu que ele desapareceu depois que ele falou. E a nave, que estava de barriga no chão, foi assim que ela disse, né? De barriga no chão, já estava suspensa sobre os pés dela, né? Que também ela definiu como antenas. Colocou o trem de pouso ali da nave como antenas, né? Na linguagem da minha tataravó. E ela viu o momento em que ela subiu ao céu. E naquela época não existia aeronaves, né? Nem balões, nem nada do tipo. Então, algo que brilhava, que ela não sabia definir o que era, subir para o céu sem fazer barulho nenhum. Então ela ficou satisfeita em saber que o que aquele homem tinha dito para ela, esse homem do espaço, era muito real e que realmente ele era aquele que veio do céu para a terra, né? E pronto, foi embora. Passado alguns meses, aí sim a minha tataravó percebeu que estava grávida, viu que estava grávida, e aquela preocupação dela, né, de como seria, né, a sua gravidez. Lógico que naquela época o pensamento conservador da Itália era bem pior do que os pensamentos conservadores no Brasil na década de 30, 40, 50, 70, 80. E foi o meu tataravô que fez o parto, né, do primeiro filho deles. Então, esse fazendeiro, às vésperas, né, dele chegar, horas antes dele chegar
para literalmente matar a minha tataravó e o marido dela, esse homem do espaço, ele se apresentou novamente. Só que dessa vez, ele não se apresentou junto à sua nave, né? A sua máquina inteligente. Ele simplesmente apareceu nesse primeiro cômodo, né? Que é a cozinha, onde tinha ali o fogão de lenha que ficava aceso, né? Dia e noite. Não apagava o fogão de lenha para nada, sempre alimentando ele ali com lenha, justamente por causa do frio também, né? E do ar frio que vinha pelas frestas, né, da parede, que sempre esse meu tataravô estava consertando com barro e argila, né? E aí ele veio e colocou esse dispositivo, que ela definiu como antena de rádio, na mão dela. E disse para ela que quando ele viesse, era para ela oferecer como sinal de paz, onde, já que ele dizia que aquela terra é dele, ele ia receber esse presente e deixar eles em paz. Então esse homem do espaço deu o seu artefato tecnológico, né, para minha tataravó, e ela contando, né, para a filha dela e a filha dela contando para minha avó, dizia que isso brilhava tanto, mas tanto, que machucava até as vistas, que parecia que ela estava segurando o sol. Só que não tinha calor, não emanava calor dessa luz, nem calor, nem frio, era só brilho. E pouco se enxergava, por definição, o objeto, mas quando ele oscilava um pouco na sua claridade, parecia ser uma antena, que novamente eu venho reforçar, ela definiu como antena de rádio. Na hora que ele entregou esse objeto para ela, ele desapareceu. Ela não viu ele desaparecendo. Quando ela percebeu, porque ela ficou encantada com o brilho, ele já tinha sumido. Horas depois, esse fazendeiro, né? Ele chegou sozinho. Alguns dos seus jagunços, né? Estavam espalhados no pasto, esperando somente o assinalado braço dele, como ordem para vir e matar os meus tataravós, destruir ali o casebre deles e deixá-los ali apodrecendo no pasto, né? Só que quando esse fazendeiro chegou, ele viu na mão da minha avó, da minha tataravó, desculpa, esse objeto brilhoso. E logo ele pensou, né, que poderia se tratar de uma pedra preciosa, né? E aí minha avó conta que a bisavó dela disse assim: eu tenho aqui esse presente e eu te dou ele em troca do Senhor deixar a gente ficar aqui em paz, porque eu estou grávida, estou prestes a dar à luz, e isso é um sinal de paz entre mim e o Senhor, mas falando ali em italiano, ele pouco entendia. Até que essa foi a terceira ida, né, dele lá, a minha avó disse, né, marcou no chão, para eles deixarem ela ficar ali, fazendo sinal, né? Eu te dou isso, você deixa a gente ficar aqui. Esse fazendeiro também era rico, conhecia pedras preciosas, né? Logo cresceu o olho, né, naquele objeto que brilhava, que ele não sabia se era pedra, se era ouro, se era algo do tipo. E do jeito que o homem do espaço instruiu, né, a minha avó, a minha tataravó, desculpa, ela entregou esse objeto para esse fazendeiro. E ele ficou tão encantado, que se ele aceitasse o objeto e deixasse os meus tataravós com todo aquele pedaço de terra que não era dele, mas sim dos meus tataravós, porque eles demarcaram ali, não tinha dono. Esse fazendeiro que mentiu que era dono. Mas mesmo assim,
se ele aceitasse não mais atormentá-los, ele poderia levar esse objeto e talvez a geração dele de hoje, se existisse, né, estaria multibilionária. Porque a minha tataravó disse assim que esse objeto que parecia uma antena de rádio era como um cristal, que ela descobriu mais tarde, quando ela cavava o chão, encontrou essas pedras de cristais, que todo mundo encontra quando cava um buraco, e ela logo lembrou daquele objeto. Então, era um cristal, um aparato tecnológico à base de cristal, que tinha a aparência de uma antena de rádio, né? Então, se ele tivesse sido verdadeiro, né, e aceitasse aquilo ali como condição, ele se tornaria muito mais rico, porque com certeza aquele homem do espaço ia substituir esse objeto tecnológico por uma pedra preciosa, mas ia deixar ele levar o artefato tecnológico, mas eles não tinham ciência disso, né, do que era artefato, nem alienígena, nem nada do tipo. E aconteceu que, por causa, né, da dureza do coração desse homem, e por ele ter o pensamento vil de pegar o presente da minha tataravó como um sinal de paz, mas com a intenção de pegar e em seguida mandar matá-los, na mesma hora aconteceu um fato assim que eu presenciei, porque eu voltei no passado, mas vendo a minha avó contar, foi algo assim ensurdecedor, quando eu ouvi a primeira vez minha avó me contar, né?